Bom dia, boa tarde, boa noite, toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor e hoje nós vamos ouvir no livro de Daniel 6, 7, 8. Vamos lá. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por sua grande qualidade que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas em nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve admitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto, assina-o para que não seja alterado, conforme lei dos medos, dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo, mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então, o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal nenhum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então
O rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reinado não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e Ciro, o persa. Capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, o rei da Babilônia, Daniel teve um sonho acerca de certas visões, e elas passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do sonho: em minha visão à noite, eu vi 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes um dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu o observei, e em certo momento as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão. Afirmou-se sobre 2 pés, como um homem, e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca entre os dentes tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma a quanta carne puder. Depois disso vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão, à noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os outros animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. Os 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho de Homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações, e esse homem de todas as línguas, homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões passaram pela minha mente, me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que estavam ali e lhe perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação: os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então, eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante. Com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, enquanto eu observava. Esse chifre guerreava com os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino.
Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é o quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos 3 primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado, totalmente destruído, para sempre. Então a sabedoria, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governadores o adorarão e lhe obedecerão. Este é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Capítulo 8. No 3º ano do reinado do rei Beltesazar, eu, Daniel, tive outra visão. A segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Susana, província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais do que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto isso, eu considerava. De repente, um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão de terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode derrubou no chão e pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força e seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção sul do leste e da terra, na direção sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar os exércitos dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e a pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi outros 2 anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia um homem. Eu ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse: filho do homem, saiba que a visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé e disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis.
Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos, o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder de homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Então fiquei assustado com a visão, que estava além da compreensão humana. E assim terminamos mais um dia na presença do Senhor. Você já se inscreveu no canal? Já? Obrigada! Ainda não se inscreveu? Se inscreva no canal, deixe o seu like em cada vídeo que assistir e compartilhe para que juntos possamos fortalecer a fé de muitos irmãos com a palavra viva do Senhor, que é o alimento do nosso espírito. Um grande abraço e até amanhã!